Do ponto de vista técnico, adultério implica em traição, em relação sexual fora do casamento. A pornografia é um adultério da mente. E Jesus Cristo disse que se um homem até olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, nesse sentido, é um adultério. Mas não é um adultério no sentido mais clássico da palavra, de ter relação efetiva, consumada com outra pessoa. Portanto, não vejo base bíblica para um divórcio. Não constitui o elemento para o divórcio. Porque se você parar para pensar que até no coração alguém adultera, no sentido de que Deus, que julga foro íntimo, conhece não apenas os nossos atos, mas os nossos pensamentos, os nossos desejos, então nenhum marido, nenhuma mulher tem base bíblica para divorciar do seu cônjuge, porque ele está lidando com um problema assim. Acho, entretanto, que isso não pode ser motivo para uma acomodação no pecado, no vício. Se uma pessoa está enfrentando problema de pornografia, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que isso é um pecado grave, gravíssimo. Primeiro, precisa se arrepender. Porque hoje nós temos também um outro aspecto na sociedade que chama pecado de doença. E chamar pecado de doença é um eufemismo teológico. Chamar pecado de doença é dourar a pílula. A pílula é amenizar a situação. Porque se eu sou doente, eu não sou culpado, eu sou uma vítima. Então, se eu sou uma vítima, eu preciso de tratamento e não de arrependimento. Então, nós precisamos deixar isso claro. Então, primeiro é preciso se arrepender, é um pecado. Isso não significa também dizer que essa pessoa não precisa de ajuda, de tratamento, de acompanhamento, de confronto. Porque o maior problema da pornografia, irmãos, é o problema da solidão, do anonimato. Toda pessoa precisa de uma palavra que vocês usam muito aqui, accountability. Você precisa de prestar contas a alguém e permitir que alguém da sua confiança confronte você. Eu estava aqui nos Estados Unidos estudando e recebi um telefonema anônimo. E a mulher me disse: pastor, eu sou membro de uma igreja, meu marido é membro da igreja, meu marido é viciado em pornografia. Ele está no último grau de fundo de poço. E agora o que ele está querendo de mim é que eu me deite com um amigo para ele assistir a cena. O que é que eu faço? Esse amigo frequenta a nossa casa, é mais jovem e mais bonito que o meu marido. Eu não aguento mais a pressão. O que é que eu faço? Eu disse para ela ao telefone: confronte seu marido. Se ele não se arrepender, abandone seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Porque se você ceder à fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. É caso diferente. É caso diferente. Esse estágio avançou a tal ponto que esse marido, viciado em pornografia, queria que a sua mulher fosse parceira do seu pecado, conivente com o seu pecado, agindo junto com ele no seu pecado. Nesse caso, se a pessoa faz disso uma exigência radical, é melhor que se separe do que ser parceira nesse pecado. O que eu achei muito curioso é que 6 meses depois eu pregava numa igreja aqui na América, muito longe de onde eu estava. E à porta da igreja uma mulher me cumprimenta e diz: pastor, eu sou aquela mulher que ligou para o senhor tal dia, tal hora, sobre tal assunto. Eu disse: minha filha, o que é que aconteceu? Ela me disse: eu confrontei meu marido, ele se arrependeu, ele me pediu perdão, Deus mudou a vida dele, hoje ele é um outro homem, Deus salvou o nosso casamento. Pecado tem que ser confrontado, pecado tem que ser abandonado, e pecado confessado e abandonado é pecado perdoado por Deus.